inadequado para que o verdadeiro amor pudesse existir. E quando eu digo verdadeiro amor, eu quero fazer diferença entre aquele amor que a sociedade busca hoje. Aquele amor que você vê nas novelas, nos filmes, aquela paixão louca que nos arrasta e nos faz fazer coisas indevidas, coisas loucas, né? Que faz nos esquecer da razão e agirmos inadequadamente. É isso que eu quero fazer diferença. O verdadeiro amor não tem nada a ver com essa paixão que o cinema nos mostra. E o cinema glorifica essa paixão, na verdade, e faz como que fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, que fosse nos conduzir à felicidade. Mas na verdade essa paixão, da mesma maneira que ela vem, ela se vai. E se nós dependemos dessas emoções, desses sentimentos, o casamento não chegará a lugar nenhum, não é verdade? Porque nós, quem é casado aqui, sabe que existem dificuldades, às vezes grandes dificuldades, grandes obstáculos na vida de todos. E essas emoções que o cinema aí nos mostra não nos garantirão o sucesso, a vida do casamento. Amém? Então nós precisamos prestar atenção nesse ciclo, nesse elo que Deus cria e que Ele nos mostra aqui na sua palavra. Então esse elo proporcionará um terreno fértil para que o verdadeiro amor apareça, o verdadeiro amor cresça. Este ciclo produzirá também a unidade. Lembra das palavrinhas que nós estamos trazendo junto conosco desde a primeira mensagem sobre a família? Quem lembra? Qual a primeira? Unidade, acabei de mencionar. Unidade, o alvo final é a unidade. Que Paulo começa falando ali desde o capítulo 4, é o alvo, a unidade, né? Por isso que Deus nos dá esse elo, esse ciclo aqui entre homem e mulher. Está visando a unidade, né? Qual outra palavrinha? Quem lembra? Sujeição. Então guarda aí essa outra palavrinha que a gente vai usar logo à frente. Então o texto bíblico nos fala tanto dos deveres dos homens quanto das mulheres. Na verdade, dentro do que Deus estabeleceu como bom, perfeito e agradável, homem e mulher têm que sacrificar-se dentro do casamento. É o que nós estávamos falando antes. O texto bíblico, quando fala do casamento, não fala só para a mulher, ele fala para o homem e para a mulher. Nós vamos perceber uma coisa, queridos, que para que nós possamos viver isso que Deus estabelece aqui, nós precisamos nos sacrificar. Nós precisamos cumprir com determinadas obrigações que Deus deixa aqui para o homem e para a mulher, para que esse ciclo exista, para que esse elo se forme entre homem e mulher e o casamento possa ser um sucesso. Então eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2, e diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é maravilhoso isso aqui? Você saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável também. Então nós temos que ter isso em mente quando nós lemos esses versículos aqui de Efésios. Se à primeira vista não é fácil de engolir, saiba que tem alguma coisa aqui que é boa, que é perfeito, que é agradável. Não se esqueça disso.
Parece difícil, mas no final será bom, perfeito e agradável. Mas a gente tem que prestar atenção no que diz o versículo 1 também. Para que a gente possa chegar nessa parte boa, perfeita e agradável, a gente tem que prestar atenção no que diz no versículo 1. O que diz no versículo 1? Em sacrifício. Em sacrifício. É o que eu falei no começo. Esse texto fala do quê? Fala de dever, tanto do homem quanto da mulher. Existe uma parte aqui onde ambos, tanto homem quanto mulher, devemos nos oferecer, nos dar, nos sacrificar, assim como foi Cristo. Assim como foi Cristo. Amém? Então nós notamos duas coisas aqui no versículo 1 e no versículo 2. Para que esse sistema que Deus criou, esse elo, esse ciclo entre homem e mulher, possa funcionar, possa produzir os seus frutos, possa atingir o seu objetivo, tem que haver duas coisas. Tem que haver, que já mencionaram no versículo 1, que é o sacrifício pessoal, que é a parte onde nós nos damos, onde nós nos entregamos, onde nós nos oferecemos. Tem que haver a mente renovada. Né? Não é isso que o versículo 2 fala? Para que sejais transformados pela renovação das vossas mentes. E a renovação das nossas mentes vem através do que nós estamos fazendo aqui. Absorvendo a palavra de Deus, absorvendo a vontade de Deus e colocando-a no nosso coração. Isso vai ser usado pelo Espírito Santo para renovar as nossas mentes e fazer o que o versículo diz, nos transformar. Nos transformar. E aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós realmente precisamos, queridos, porque para viver o que Deus fala aqui, nós precisamos ser transformados. Porque o homem não é capaz de viver esse amor, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é o amor que a gente vê em Cristo, lá no Getsemane, lá na cruz do Calvário. Esse é o amor verdadeiro. O amor que se doa, que se oferece. E o homem natural não tem a capacidade de viver esse amor. Ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Ele precisa ser transformado para viver esse amor. Amém? Devemos notar que o casamento que Deus criou, ele não é sustentado pelo amor, mas é o casamento que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o casamento, não é o sentimento, não é a emoção, mas é o casamento que sustenta a emoção, o sentimento e o amor. É o procedimento do homem e da mulher, segundo o que Deus estabeleceu, que irá sustentar o amor, o sentimento. Notem no versículo que nós lemos, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos. No versículo 25 diz o quê? Vós maridos, amai as vossas esposas. Peraí, mas o amor não é um sentimento? O amor não é uma emoção? Então como é que Deus está ordenando que o homem ame? O amor não é uma coisa que vem, que vai, que não tem controle nenhum? É isso que nós temos que entender. Deus coloca aqui o casamento como uma coisa muito mais elevada que as nossas emoções. As nossas emoções, os nossos sentimentos estão em segundo plano. Lembra que nós vimos na mensagem passada que Deus usa o casamento como um símbolo entre a união de Cristo e da igreja? Lembra? Então, queridos, o casamento, essa união entre homem e mulher, que hoje é tão banal na nossa sociedade, que se dissolve assim entre homens e mulheres, para Deus é uma coisa
extremamente valiosa, extremamente nobre, extremamente preciosa, que está acima do que nós sentimos, do que nós, do amor que sentimos, das nossas emoções. Deve ser essa união, esse compromisso que deve sustentar as nossas emoções. É por isso que Deus, aqui nesse texto, se vira para o homem e diz: ame a sua esposa incondicionalmente. É por isso que Deus aqui se vira para a mulher e diz: submeta-se ao seu esposo incondicionalmente. Porque o casamento é uma coisa muito mais preciosa que aquilo que nós sentimos. Ele não pode ser levado, conduzido pelas nossas emoções. Ele tem que ser conduzido, firmado, sustentado por algo muito mais forte que isso. Imagine se o nosso casamento dependesse das nossas emoções. Quando a gente casa, minha esposa maravilhosa, linda. Acorda no outro dia de manhã, o olho cheio de remela, nariz escorrendo, o cabelo todo alvoroçado, né? Cadê o amor? Cadê o amor quando o esposo deixa a toalha molhada em cima da cama? Né? Quando aperta a pasta de dente no meio, quando deixa a roupa jogada no chão, quando deixa o banheiro, parece que é o dilúvio, né? Depois que tomou banho. Não. Não. Deus está falando. Ele é marido também. O marido fica limpando o nariz na sala, né? Arrotando, todas essas coisas agradáveis. Cadê o amor? Imagine se o amor, imagine se as nossas emoções fosse a coisa mais forte que nós tivéssemos para sustentar o nosso casamento. Nós precisamos de algo mais sólido, nós precisamos de algo mais forte. É isso que Deus nos oferece. Nós precisamos atentar para o que Deus nos fala na sua palavra. Portanto, é o procedimento dos dois que proporcionará alimento, combustível para o amor. Procedimento. Notem-se que o procedimento envolve o quê? Submissão da parte da esposa e amor do lado do esposo. Esse procedimento que forma esse elo, é esse procedimento que forma esse ciclo. Nós já vamos ver como é que ele funciona. Mas é esse sistema que produz alimento, combustível, para que o verdadeiro amor possa existir, possa nascer, possa brotar, possa frutificar no casamento. Então aqui nós percebemos e começamos a entrar nesse ciclo que nós falamos aqui. A mulher deve se submeter ao homem em respeito e honra. E o marido deve se submeter à mulher em amor. Qual que é a segunda palavrinha que nós vemos carregando aí com a gente? Sujeição. Lembra que a gente bateu tanto nela? Porque envolve sujeição de ambas as partes. Não é porque a palavra de Deus diz à esposa seja submissa ao seu esposo, que o esposo está lá, né? Numa posição de rei para ser servido. Não. A mulher se sujeitará ao seu esposo em submissão, em respeito, em honra.